O capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, vem trazendo logo no início, a pedido até da espiritualidade, como na Kardec, sobre a oração dominical. Quando a gente fala, lá está o título, dos itens 2 e 3, oração dominical, oração do Pai Nosso. Só que quando a gente fala em oração dominical, o que significa dominical? É de domingo? Não. Dominical vem de dominus, que é do latim, e dominus significa do Senhor. Então, é a oração do Senhor, a oração que Jesus ensinou para nós. Que os discípulos pediram a Jesus, que perguntaram como que eles deveriam orar. E lá em Mateus, Jesus, está registrado, passou para eles um modelo de prece. Então, a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, todos conhecem, mas quando a gente faz essa oração, quando a gente faz essa prece, a gente pensa em cada item que é falado lá. Vocês já refletiram sobre o que a gente está falando, o que a gente está pedindo? Porque são muitas afirmativas, muitos pedidos lá ao longo da oração, e que a gente às vezes faz por fazer e nem sabe o que está fazendo. Eu vou fazer ela aqui rapidamente, de acordo com o que está no Livro dos Espíritos, que é assim bem simples, Ao longo do tempo, as pessoas, ou de acordo com a religião, foram fazendo algumas pequenas alterações no sentido assim de adaptar, a sua religião. Mas aí eu vou pegar do Livro dos Espíritos só para a gente poder ter como contexto. Então começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos a quem nos deve. Não nos deixeis entregue à tentação, mas livra-nos do mal, assim seja. Na religião católica normalmente fala amém, que é um termo também do latim que significa a mesma coisa. Amém, assim seja, verdadeiramente, eu acredito, e significa a mesma coisa. Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, não é que seja a mais importante, que ela que vale. Não, a gente não pode pensar por esse lado. Outra coisa que lá no início do capítulo, Kardec também coloca, devido à orientação dos próprios espíritos, que as pessoas ficavam fazendo, inúmeras vezes. Não é a quantidade de vezes que a gente faz a oração que vai dar um resultado diferente. Por que a gente precisa fazer um tanto de vezes? Vamos rezar 10 Pai Nosso. Eu não posso rezar 5, eu não posso rezar 1. Se eu fizer 20, vai fazer diferença? Vai ser melhor? Qual o sentido de fazer muitas coisas? Na Idade Média, na época dos castelos, dos feudos, no ano 1000 e poucos, a humanidade estava ali, a Igreja Católica era predominante, era a dominante nos reinados e tudo mais, e para poder dominar o povo, tinha aquela fé que você tinha que aceitar do jeito que tivesse. As missas eram rezadas em latim, os livros eram restritos a pouquíssimas pessoas.
90% das pessoas não sabiam nem ler, nem escrever, então não tinha acesso ao conhecimento. Tem várias questões, né? Tem aqueles casos que o livro ficava lá, né? A Bíblia, que era um livro que devia ser aberto para todo mundo, né? Que eram os pergaminhos, né? De Mateus, junto com os de Moisés, e juntou e criou-se o Velho e o Novo Testamento. A pessoa podia ler, podia estudar e ter acesso ao conhecimento, mas era uma coisa assim que queria tanto não divulgar para as pessoas, para não ter a mente aberta, que colocava lá, né, veneno nas pontinhas. Aí, como as folhas eram muito pesadas, né, não é igual o papel hoje que é levinho, a pessoa, né, molhava a ponta do dedo na língua, chegava lá na folha para poder pegar, passar a folha. Aí, quando ia molhar de novo, já encostou na folha, envenenada, e aí morria. Aí falava, tá vendo? Não é digno, né, de ter o conhecimento, por isso que morreu. Mas o veneno que foi colocado lá, ninguém comentava, né? Então virou-se essa questão muito a ignorância mesmo das pessoas, de ficar fazendo prece, né, de não entender o que está falando, de ficar numa repetição sem refletir sobre cada coisa. E quando Jesus trouxe o Pai Nosso, que está lá registrado por Mateus, ele ensinou, ele não disse que só aquela prece é que valia. Então a gente não precisa fazer uma prece e depois fazer o Pai Nosso, porque senão não vale. Porque a prece, como nós temos visto, né, ao longo desse mês que passou, falando sobre prece, e é uma ligação que a gente faz com Deus. É na hora que você sintoniza com a divindade, com o seu anjo da guarda. É o momento em que você acredita que existe algo superior e que você, o seu íntimo, vai entrar em contato pedindo algo além do que você tem com os 5 sentidos. Então, nesse momento, você está se conectando com Deus, com a divindade, com a espiritualidade, com o seu anjo da guarda. Esse é o momento de prece. Só que nós temos essa dificuldade de nos conectarmos. Primeiro que a gente já tem dificuldade de aceitar Deus, de que existe algo superior. Normalmente a gente procura Deus na hora que esgota as possibilidades, né? Tem alguém que começa a passar mal, começa a ficar doente, você vai, leva para o médico, compra um remédio, vai fazendo, aí o negócio vai piorando, aí você começa a rezar, sendo que você deveria começar logo no início, para que na hora que você faça essa conexão com Deus, com a divindade, com as leis divinas, você saiba o que a vida está esperando de você. Nesse momento que você se conecta com a espiritualidade, as coisas que estão acontecendo ali ao seu redor, você vai saber qual o procedimento. Se você tem que esperar, se você tem que aceitar, se você pode fazer alguma coisa para mudar. Como disse o Robson, né, na semana passada, que toda prece que a gente faz, ela vai ter uma resposta. Mas como ele disse, né, muito bem, ou essa resposta é não. Eu quero que fulano melhore. Não, não é para melhorar. Mas você vai morrer, tem 10 anos de idade, sim. Mas é injusto? Não. Nada do que acontece conosco é injusto. A gente aqui não consegue compreender. Então naquele momento é um momento de você simplesmente aceitar. Não está na hora de você saber, não está no momento, tem que aguardar. Ou você pode fazer alguma coisa. Leva em tal médico, procura tal lugar, e aí vem a intuição e você resolve o problema. Mas seja qual for a solução, para que você tenha a certeza de que você está fazendo o correto, você precisa dessa conexão com a espiritualidade. E a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente primeiro acredita que existe
religião. Então nós precisamos ter essa conexão o tempo todo em nossas vidas. Não é só nos momentos de dificuldade, quando esgotam as possibilidades, é aí que a gente vai procurar Deus, vai procurar religião, vai procurar fazer prece. Essa conexão com Deus tem que ser o tempo todo, porque tudo que acontece na nossa vida tem uma razão justa e correta, não tem nada errado. Então, todos os dias, a todo momento, nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo, para nós podermos avaliar, refletir e falar assim: não, realmente isso é culpa minha, tem que ser assim mesmo, eu preciso aprender isso, preciso aprender aquilo, e eu vou pedir força, entendimento para mim poder superar essa dificuldade, e vou aceitar, seja o que for. Então, na hora que a gente faz essa prece, tem todo um tratado que nós estamos fazendo com a espiritualidade. Então é isso que Jesus faz para nós. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo essa conexão com a espiritualidade, entendendo como que a vida funciona, e aí a gente começa, não precisa ficar num lugar escuro, não precisa ficar reservado, não precisa ser dentro da igreja, dentro do templo, não tem que ter uma hora certa. A qualquer instante a gente consegue acionar essa conexão e pedir e buscar essa força para nos orientar, para nos consolar, para nos fortalecer, no nosso dia a dia. Só que isso é uma prática. Não é algo que a gente faz assim, não, a partir de amanhã, qualquer coisa, eu já vou entrar em prece e já vou ficar. Isso leva tempo, isso leva treinamento. Porque tudo que nós vamos fazendo, a gente só começa a fazer naturalmente depois de muitas vezes repetidas. Algo é natural depois que foi repetido muitas e muitas vezes. E, na maioria, nossa, devido à nossa própria condição, uma vida só não é suficiente para a gente repetir o suficiente para ser natural em nós. Às vezes a gente precisa de 2, 3, 4 encarnações para que essa conexão com a espiritualidade se torne algo natural em nós. Até lá a gente vai buscando a todo instante se esforçar, trabalhar para isso. Até mesmo quando a gente for pedir para alguém fazer prece para nós, porque muitas vezes a gente fala assim: faz uma prece lá para mim. Ou alguém chega para a gente e fala assim: reza lá para mim, pede lá para mim. É como se a pessoa não tivesse acesso. Se Marisa está pedindo para mim fazer prece para ela, então ela não tem acesso à espiritualidade, ao guia espiritual dela, ao anjo da guarda, ela não tem acesso a Deus, ela não acredita, ela precisa de mim. Eu posso fazer prece para ela, posso pedir para interceder, não porque eu seja melhor, mas eu também deveria falar: mas você também pode fazer prece. Tem um caderno ali na entrada da Casa do Caminho que é de pedidos, de prece para as pessoas. Tem um trabalho aqui da pessoal da mediunidade que faz, pede intercessão em favor das pessoas que colocam ali. Mas todo mundo que a gente colocar ali, que for pedido para essas pessoas, as pessoas têm que ter uma certa receptividade. Nós também precisamos. Porque de que adianta Marisa chegar para mim e falar assim: faz uma prece lá para mim, lembra de mim lá na Casa do Caminho, eu estou com tanta dificuldade. Tá, vou fazer, mas fique receptivo, fique em prece. Na hora que vier a intuição, acredite, porque a minha prece não vai chegar e vai resolver o problema dela. Pode até auxiliar, pode ajudar de alguma forma, eu posso contribuir de alguma forma, porque todos nós somos instrumentos de Deus para auxiliarmos uns aos outros. Mas se ela não tiver receptivo, é igual as pessoas que pedem prece hoje. O horário da reunião é de 8 às 9. Então, se alguém está pedindo,
nesse momento a pessoa deveria estar em prece, deveria estar receptiva. E como que a gente fica em prece e fica receptivo? Bons pensamentos, uma boa leitura, estar com a mente aberta ao bem. Porque não adianta nada pedir para a pessoa fazer prece e o outro está lá assistindo uma novela violenta ou algo complicado. Aí na hora que a espiritualidade chega lá, para poder dar uma intuição, levar alguma coisa, algo para a pessoa, tem uma multidão em volta dela que impede da espiritualidade chegar. Porque a receptividade tem que ser nossa. Espírito nenhum, lei nenhuma divina vai nos obrigar a fazer o bem ou o mal. Parte sempre de nós. Então, iniciando sobre o Pai Nosso, que fala assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Os Espíritos falaram lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Então, quando a gente fala que Deus está nos céus, santificado seja o seu nome, nós estamos acreditando no sentido de acreditar mesmo, de saber, de ter convicção de que Deus está no controle, tudo passa sobre Ele, sob a supervisão dele, desde um inseto até um planeta, até um sol, tudo faz parte da criação divina, não tem nada que foge a isso, porque se tiver algo que foge à condição de Deus, então Deus não é soberano, Deus não é justo e bom. Mas caiu uma bomba lá no tal lugar, estourou uma cratera e o negócio caiu e matou um tanto de gente, um monte de pessoa inocente, tudo. Não tem esse tipo de coisa. Nós precisamos perceber que a vida não é só essa. A vida é muito além disso aqui. Você tem uma criança de 2, 3 anos que nasceu com um problema, o que ela fez nessa vida para ter aquele problema? Desencarnou com 5 anos de idade, já nasceu assim. Que Deus é esse que deixou isso acontecer? Se Deus é soberanamente justo e bom, como que Ele deixou isso acontecer com uma criança de 5 anos que ainda não fez nada para a vida para merecer aquilo? Aí que a gente vai acreditar na justiça da reencarnação. Porque só existe justiça, como nós estamos até estudando aqui nas quintas-feiras, no Livro dos Espíritos, falando exatamente sobre justiça, que a lei de justiça, ela tem que ser andada sempre com a caridade e com o amor. É um aspecto triplo. Não existe justiça sozinha se não tiver amor e não tiver caridade. Não existe caridade se não tiver justiça e não tiver amor. E não existe amor se não tiver justiça e não tiver caridade. Então as três têm que andar juntas. E quando é lei natural, lei divina, sempre vai ter os três juntos. A nossa justiça nem sempre tem amor e caridade, por isso que ela nem sempre é justa. E por aí vai. Quem quiser saber mais, vem às quintas-feiras, que nós estamos aqui estudando. Então, na hora que nós aceitamos que existe um Deus acima de tudo e que nada acontece sem a vontade dele, nada é injusto, é o que nós estamos falando nessa primeira frase. Nós realmente aceitamos que Deus está no céu, está acima de tudo e que o nome dele é santificado, ou seja, é justo e bom, age com justiça, com amor e com caridade em tudo que acontece conosco? Acontece, é sempre assim.
Agora, se nós entendemos e aceitamos, aí é outra história. Lembrem-se disso quando fizerem o início do Pai Nosso. E essa frase também, os Espíritos colocam, resume todos os deveres do homem para com Deus. Se nós aceitamos Deus da maneira como é trazida, principalmente lá no Livro dos Espíritos, né, que não é uma pessoa, que não é alguém que vai fazer as coisas para nós, que tudo já está pronto, que nós é que temos que nos adaptar, pode ter certeza que nós seremos mais felizes, porque a gente vai entender melhor as coisas. Porque quando algo nos acontece e a gente fica infeliz, no sentido assim, passou 15 minutos, né? Você ficou com raiva naquele momento, não entendeu, refletiu, chegou e falou assim, não, dá certo. Mas se isso não acontece, o que vai acontecer? A rebeldia. E quando a gente revolta, quando a gente fica rebelde, a gente não aceita, aí a gente culpa todas as pessoas, todas as circunstâncias, até a gente chegar e culpar Deus que algo está errado, que eu não merecia, que não era para ser assim, e por aí vai. Quando a gente aceita a vida como ela é, não que a gente tenha que abrir os braços e deixar tudo acontecer, mas a gente ter consciência do que está acontecendo. Todas as circunstâncias na nossa vida são justas. Nós é que precisamos parar e pensar para ver por que está acontecendo isso. Tanto para nós, às vezes para os outros. Nós sabemos que muita coisa que acontece com as outras pessoas é justo. Ele é que não sabe. Ah, lá, ó, aconteceu aqui com o baú, é porque 10 anos atrás ele fez isso, isso e isso, e agora a vida está cobrando, ele está colhendo o que ele plantou, a gente sabe, normal. Mas e quando é com a gente? A gente sabe da vida de todo mundo, né? É engraçado, e não sabe da nossa. A gente dá notícia da vida de todo mundo. Se for preciso falar assim, me dá os defeitos aqui de Baú, de Marisa, de Ailma, de Eliana, de Maura, fala os defeitos que elas têm. Só 3. Fala as qualidades. A gente fala. Agora fala os seus. Fala aquilo que você ainda tem dificuldade, que você precisa melhorar. Fala aquilo que você veio aqui para trabalhar e que as circunstâncias da vida estão te dando a oportunidade de você mudar e que você aceita que precisa mudar. Quantas vezes a gente já aceitou isso de bom grado e já tentou mudar? Essa é a nossa luta diária, constante. Na segunda parte, venha o teu reino. Às vezes a gente fala assim, venha a nós o vosso reino. Nós queremos o reino de Deus na terra, o reino de Jesus. Nós queremos que aqui seja um reino de justiça, de caridade, de amor, de fraternidade, de coisas boas, né, para todo mundo. Quem que não quer esse tipo de coisa aqui na terra? Mas o que nós estamos fazendo? Quando a gente fala que a gente quer o reino de Deus, de justiça, de amor, de fraternidade, nós queremos para todo mundo? Ou nós queremos só para nós? Nós queremos isso para o outro também? Porque quando a gente está fazendo uma prece, quando a gente está fazendo essa oração, o que nós estamos pedindo para nós, a gente tem que pedir para os outros também. Não adianta eu querer que algo seja só para mim e não seja para o outro. Ah, eu queria ganhar na loteria. Tá. O dia que você ganhar na Mega Sena, todo mundo que você conhece vai ganhar também. Será que a gente ia aceitar? Aí a gente fala assim, não, mas aí eu vou ganhar muito pouco aí, eu tenho que ganhar sozinho. Senão não vai valer a pena. Naquele filme Todo Poderoso, o protagonista do filme, ele assumiu o lugar de Deus. E as pessoas fizeram prece para ele, e aí ele estava com tanta
coisa, né? Tanto pedido. Ele falou assim, não, sim para todo mundo. Tudo que as pessoas pediram, aceitaram. E aí um dos pontos foi esse. Todo mundo que rezou a Deus pediu para ganhar na loteria ganhou. E todas essas pessoas ficaram revoltadas. Porque como foi muita gente que ganhou, dividiu o prêmio, ficou um pouquinho para cada um. Aí todo mundo não gostou, eu queria ganhar era sozinho. E é assim que a gente leva a nossa vida. A gente quer justiça, quer fraternidade, quer amor, mas desde que venha para mim e para o outro um pouco. Desde que não me afete. Eu quero ter um carro novo, mas o meu vizinho não pode ter, porque senão como é que eu vou mostrar o meu carro novo para ele e falar que eu tenho e que ele não tem? A gente quer promoção no trabalho, mas se todo mundo for promovido, não vai ter graça, porque aí como é que eu vou ser superior aos outros? E várias outras questões que a gente quer melhorar, né? Quer que as coisas melhorem, mas às vezes é muito egoísta da nossa parte. A gente não pensa no bem comum. Nós precisamos, né, refletir sobre isso, porque o reino de Deus aqui é justiça para todos, é para todo mundo, é igualdade. Não vai ter nem ganhador nem perdedor, todo mundo vai ganhar, ou todo mundo vai perder. Não tem como ser só para alguns, tem que ser para todos. E se a gente quer o reino de Deus, a gente tem que trabalhar para isso. E aqui os Espíritos falam, comentando esse trecho: Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam felicidade se eles as cumprissem. Se a gente pegar os 10 mandamentos, se a gente pegar algumas parábolas de Jesus que tem um ensinamento, se a gente colocasse isso em prática, nós já não teríamos mais problema, já teria resolvido as questões. Está tudo à nossa volta, não tem nada de diferente, não tem nada que nós não saibamos, a gente sabe de tudo. O que falta em nós é o esforço para colocar em prática. Porque às vezes para colocar em prática algo que é bom, aí eu vou ter que fazer o bom para o outro também. E se eu tenho dificuldade com o outro, eu prefiro não fazer. Eu trabalhava no supermercado, e lá o escritório era com 4 pessoas, cada um era responsável por uma parte. E aí chegava a nota fiscal das mercadorias, aí um ia calcular o estoque, né, as quantidades, o outro ia calcular os impostos, o outro ia calcular os valores que tinha que pagar, a nota passava na mão de cada um. E dependendo da nota, às vezes demorava mais em um, e outro era mais rápido. Em vez da gente se unir e todo mundo trabalhar para fazer, né, para todo mundo, porque o trabalho meu dependia do outro e assim por diante. Enquanto o outro não liberasse o estoque, para mim era ruim, porque eu tinha que esperar ele terminar com a nota para poder fazer o meu serviço. E em vez de eu ajudar ele a fazer, eu disse, não, eu não sou pago para isso, eu faço só a minha parte. O meu é só o imposto, o dele é o estoque. Aí você tinha lá uma nota que tinha lá 30 produtos diferentes, ele tinha que lançar 30 produtos de estoque. Só que como eram do mesmo, né, fabricante, às vezes, todos tinham o mesmo imposto, então a minha parte era pequena. Pronto. Mas eu, né, não queria ajudar, porque eu ia estar fazendo o trabalho do outro, eu não recebo para isso, mesmo que eu fosse me beneficiar. Então a gente ainda é muito egoísta, muito orgulhoso. Como diz um colega nosso aqui, né? O amigo dele falava assim, eu não aperto um parafuso se eu não receber por ele. E a gente sabe que as melhores coisas da vida são de graça. As outras é só trabalhar, juntar dinheiro que a gente compra. Aquilo que a gente não consegue comprar é o mais difícil de arrumar.
porque depende das vezes da nossa boa vontade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho essa parte a mais difícil. A gente tem coragem, eu tenho dificuldade com isso aqui. Nem sempre eu tenho coragem de falar isso aqui não. Senhor, faz a sua vontade, não a minha. E lá no fundo a gente sabe que a vontade de Deus vai me dar dificuldade, vai me dar problema. É igual quando a pessoa pede paciência. Eu queria tanto adquirir paciência. Como é que a gente adquire paciência? Através das tribulações, através das dificuldades, através dos choques. A hora que não chegar, me contrariar, a hora que não vier com ignorância, a hora que eu precisar desenvolver a paciência, trabalhando junto com as dificuldades. A gente não adquire paciência simplesmente lendo alguma coisa ou transformando ou tomando algum remedinho para ser paciente. Você pode até tomar um remédio para você ficar alegre, nem saber o que está acontecendo, mas isso não é ter paciência. Paciência é saber esperar, é você estar ali naquela dificuldade, naquela ignorância do outro e você manter a sua calma, manter a sua postura, continuar ensinando. Pensa na hora que você vai ensinar alguém alguma coisa. Aí você explica uma vez. Ah, não entendi não. Aí você vai explicar pela segunda, pela terceira, pela quarta. Aí você vai explicar de uma maneira diferente pela quinta, outra maneira pela sexta. A pessoa vai lá e não conseguiu entender ainda. Aí na terceira você já fala assim, mas é boa demais. É tipo isso. Mas é nessa hora que a gente vai ver se a gente tem paciência. Porque eu sempre falo isso com meus colegas, eu sou professor. Não existe mau professor, mau aluno. Existe mau professor. Se eu estou ali para ensinar algo para alguém, eu estou ali para ensinar. Ele não está ali para aprender. Porque se ele estivesse ali para aprender, qualquer coisa que eu falasse, ele aprendia. Tem uns que são assim. Mas se ele não entendeu do jeito que eu coloquei, eu é que tenho que arrumar todos os meios, todas as maneiras, para fazer com que ele aprenda. Aí sim. E isso demanda paciência, porque você vai gastar mais tempo, você vai ter que arrumar outros recursos, você vai ter que trabalhar para conseguir alcançar o seu objetivo, principalmente com aquele que tem a dificuldade. Se ele está faltando nele alguma coisa, então dá a ele aquela coisa primeiro, né? Ele não sabe entender porque ele não tem o conhecimento de certa coisa, vai dar ele o conhecimento primeiro e depois você volta no problema para ele poder entender. Não adianta. Então é nesses momentos que a gente vai ver se realmente a gente tem essa paciência. Porque é muito bom quando nós temos a dificuldade e o outro tem a paciência para poder nos ensinar. O outro faz de tudo para a gente poder conseguir aprender. É muito bom isso, né? Da mesma maneira, a gente tem que lembrar que a gente pode promover isso para o outro. Então, quando a gente faz, né, que é a vontade de Deus, é sempre por esse caminho, é trabalhar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, é transformar o nosso ser. Nós conhecemos tantas pessoas boas, pacientes, compreensivas, disponíveis. Não é sempre bom você encontrar uma pessoa assim? Está faltando 1 minuto para fechar o expediente, você chega lá atrasado em cima da hora e a pessoa te atende com boa vontade. Ela não se importa de ficar alguns minutos depois que passou, mesmo que ela não receba por isso. Que ela continue do mesmo jeito, prepara da mesma maneira as coisas, né? Continua agindo com tranquilidade.
A qualidade é a mesma, não importa. É sempre bom a gente encontrar essas pessoas, todo mundo fica feliz. Agora, nós é que deveríamos ficar felizes se nós fôssemos uma dessas pessoas, que realmente está cumprindo com a vontade de Deus, que está seguindo a lei divina. E aí agora vem a outra parte. Dá-nos o pão de cada dia. Quando a gente vê essa questão de pedir a Deus o pão de cada dia, tem hora que a gente quer que o maná caia do céu, né? Você está no meio do deserto, começa a cair aquele pozinho para você se alimentar, como a lenda antiga lá do Velho Testamento. O pão de cada dia é um trabalho. Então, que a providência divina nos dê condições de trabalhar. Não que a gente vai receber sem trabalhar, não que a gente vai ganhar na loteria, não que a gente não precisa trabalhar e continuar recebendo, ter um emprego assim, não. É a gente ser útil, é a gente contribuir para o progresso da sociedade. Mesmo que a sua sociedade seja ali 2, 3 pessoas onde você trabalha. Quando a gente pede o pão de cada dia, pode ter certeza que as leis divinas já estão prontas para te dar tudo aquilo que você precisa para você conseguir o seu sustento. Vai te dar o trabalho e através do trabalho você vai ter o seu salário e você vai conquistar tudo aquilo que você precisa. Não receber de graça. E trabalho é a melhor coisa que pode ter para nós. Pergunta para quem já aposentou, depois de um tempo, se ele quer ficar o dia inteiro em casa à toa. Outro dia eu estava vendo um vídeo. A gente se programa para quando a gente aposentar, para quando a gente ficar velho. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu nem vou me aposentar, daqui 30 anos. Daqui 30 anos, os 30 anos vão passar. Você vai estar lá com seus 60, 70 e você vai aposentar. Uma hora você vai ter que sair. Tem até uma lei, né? Hoje está com 75 anos. Quem tem 75 anos não pode mais trabalhar no serviço público. Você é obrigado a se aposentar. Aí hoje a gente que é novinho pensa assim, da onde que eu com 75 anos vou querer ficar trabalhando? Pelo amor de Deus, eu devia ter saído há muito tempo, eu saí com 60. Deixa quando chegar lá. Deixa quando você tiver o dinheiro no bolso, tranquilo, a vida já resolvida. Como diz, não tem um passarinho para cuidar. E aí você ficar o dia inteiro na frente de um computador, de um celular ou de uma televisão. Você pode descansar durante 2, 3, 4, 6 meses, um ano, pode viajar, pode aproveitar, mas depois, e aí? Você vai ficar só aproveitando a vida? Não vai adquirir mais nada? Vai virar um tédio. A gente vai atrofiando, você começa a esquecer, começa a parar de pensar. A gente sempre quer ser útil. Então é algo que a gente tem que ir programando e fazendo, e que a gente tem que começar agora. Porque se a gente já pensa, né? Estou louco para largar meu serviço, para mim poder não precisar ir mais. Cuidado com o que você pede. A gente não tem ideia dos nossos pedidos. Todos são atendidos, uma hora de um jeito ou de outro. Se nós não tivermos algo útil para fazer, para contribuir, em um instantinho a nossa vida acaba. E aí é onde a gente entra em depressão, aonde você tem o dinheiro e não faz sentido você comprar nada, você não quer nada, porque está te faltando algo que te preenche, que é o trabalho.
Você não precisa trabalhar igual antes, mas é fazer alguma coisa, é produzir alguma coisa, é auxiliar alguém. Às vezes você nem precisa trabalhar para receber, não, mas só de você estar no meio de outras pessoas, contribuindo de alguma forma, é a melhor recompensa. Nós não viemos aqui para poder ficar à toa, não. Pensa quando a gente aprender tudo isso que tem aqui na terra. O que nós vamos virar? Guia espiritual. E vocês acham que o guia espiritual da gente está à toa? Fica só olhando de longe? Pensa no trabalho que nós damos. Eu gostava de falar que eu tinha uns 2 ou 3 guias espiritual, de tão complicado que eu sou. Hoje eu espero que eu tenha um só dá conta de mim. Mas tem gente que eu acho que deve ter mais. E aí a gente chega naquela parte: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos quem nos devem. Quantas vezes a gente faz isso? Olha a ordem: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Ou seja, nós vamos ser perdoados à medida que nós perdoarmos. Não é que a gente tem que ser perdoado para depois eu perdoar. É o contrário. Primeiro eu tenho que perdoar, eu tenho que entender, eu tenho que esquecer. Aí sim, aquilo que eu fiz de errado, alguém vai esquecer, alguém vai deixar para lá, eu vou estar reparando. Tudo tem que partir de nós. Tudo que a gente quer tem que partir de nós. Se eu quero uma boa convivência, eu tenho que fazer a boa convivência primeiro. Se eu quero a paz, eu tenho que procurar fazer a paz primeiro. Eu não tenho que esperar tudo ficar em paz para eu exercer a paz. Não. Tem que partir de nós. Nessa questão das nossas dívidas, todos nós somos devedores. Todos, sem exceção. Enquanto a gente estiver aqui no mundo encarnado, algo a gente tem aqui para resgatar, algo a gente tem aqui para fazer para os outros. E nós erramos, os outros erram, nós temos certeza que o outro erra, não tem? Quem que não tem certeza de que o outro não erra? Se for pedir assim, fala os erros de quem convive com você. A gente tem um livro aberto, dá para você poder falar um tanto de tudo que o outro faz de errado. E os nossos erros? Aí a gente volta lá em Jesus, com a mulher adúltera, que era da lei, que podia ser apedrejada, porque traiu o marido. O outro que estava com ela não tinha problema não, né? Era só a mulher que tinha que ser apedrejada. Aí o que Jesus falou? Era da lei, a lei humana, né? Traiu, é apedrejado, praça pública. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Para a gente poder condenar o outro no erro que ele está cometendo, nós não podemos errar mais. E quem não erra mais, que são os nossos guias espirituais, os mentores, aqueles que auxiliam a nossa, o desenvolvimento da nossa encarnação, eles já sabem que existe a possibilidade de errar. E eles vão fazendo os ajustes para que a gente não erre mais, para a gente poder aprender, para a gente poder entender, para a gente ir errando cada vez menos até a gente parar de errar. Só que isso só acontece caminhando, só acontece convivendo, não tem outro jeito.
Então, da mesma maneira que a gente às vezes fica decepcionado, fica frustrado, fica às vezes revoltado, indignado, porque o outro errou, porque o outro cometeu aquilo, o outro fez aquilo. Nossa, fulano da casa do caminho tem 20 anos e está fazendo isso, que absurdo. É um homem igual a todos nós, estamos sujeitos. Faz parte. Está aqui para isso, para aprender. Um dia ele vai parar. Assim como nós, que também ainda não paramos. Nós vamos continuar errando. O dia que você parar de errar, pode saber, está desencarnado. Porque enquanto você estiver aqui encarnado, você vai cometer algum equívoco. Na nossa atual condição, não tem jeito. Faz parte. A gente evita, procura, às vezes é inconsciente, mas a gente precisa aceitar. E da mesma maneira que a gente tem essa consciência de que nem tudo a gente vai conseguir fazer certo, a gente tem que ter esse olhar com o outro também, principalmente. E a penúltima parte: não nos entregue à tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Como que a gente quer que Deus nos livre da tentação e nos livre do mal? É chegar e falar assim, ó, não vai aqui não fala isso, não faz aquilo. É tirar as coisas erradas, os espíritos inferiores, as pessoas problemáticas do nosso caminho, para ninguém trazer o mal para nós? Não é assim que acontece. Para a gente se livrar do mal, é questão de sintonia, é a gente passar a ser bom. Aí o mal não vai achar guarida na gente. É assim que funciona. E por último, assim seja. Amém. Que significa o quê? O assim seja, igual quando nós estamos falando aqui, faz uma prece e tudo, que assim seja, a gente acredita que seja isso mesmo. Tudo que nós falamos aqui, que seja desse jeito mesmo. Não pode ser diferente. Não tem que ser do nosso jeito. E os Espíritos falam que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade, e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós, sabe o que nos convém. Deus sabe tudo o que é melhor para nós. Podem ter certeza disso. Nós sabemos. Quando a gente faz uma prece, quando a gente pede e não é atendido, será que aquilo realmente era bom para nós? Vamos refletir sobre isso. Vamos aceitar mais a vida do jeito que ela é e procurar fazer de uma maneira mais tranquila, consciente, de que quando a gente fizer essa prece e outras que é da nossa sintonia, da gente agradecer, da nossa ligação, que seja realmente convictos de que nós estamos aceitando as leis divinas e nos esforçando em cumpri-las. Que Jesus nos abençoe hoje.